os 850 profetas de Baal, ele vai fugir depois de Jezabel prometê-lo de morte. Ele foge e ele vai até um determinado lugar, até o monte, e ali o Senhor fala com ele, e o Senhor diz para ele: olha, Elias, vai. Ele dá ordens para ele consagrar os reis, e ele diz: e tem um homem, o nome desse homem é Eliseu, ele é da cidade de Abel-Meolá, vá e unge Eliseu em teu lugar. Então Elias, ele atende a ordenança de Deus, e ele vai, ele faz toda essa trajetória, essa caminhada. E eu acho muito interessante que quando Elias, ele vai chegar até a terra, até a cidade, até o local onde Eliseu está, a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele está trabalhando, ele está arando a terra. Ali Eliseu está com uma junta de bois, com um arado, e a Bíblia diz que são 12 arados, e Eliseu, ele está atrás no 12º. E quando eu olho para essa situação, nós podemos ver que Deus, ele escolhe as pessoas, nunca é por acaso, nunca é por um erro ou por coincidência. Deus, ele escolhe pessoas segundo um propósito específico. O apóstolo começou dizendo que há um ministério grandioso para cada pessoa, e eu creio nisso. E quando ele chega, Elias vê Eliseu ali, e nós podemos entender que Eliseu, ele era um homem responsável, ele era um homem trabalhador, ele era um homem ao qual tinha responsabilidade de cuidar e prosperar as terras do seu pai, porque era ele que estava ali arando e cuidando da terra. Quando nós vemos que haviam 12 juntas de boi, haviam 12 arados, e Eliseu, ele vinha atrás, nos mostra que ele era um administrador. Ele liderava, ele cuidava, e ele fazia o seu trabalho com excelência. E aqui eu abro um parênteses. Todas as pessoas, eu creio que todos pelo menos, almejam algo em Deus, almejam algo com Deus. Muitas pessoas buscam ter autoridade, ter o poder, muitas pessoas buscam ter um ministério, ser útil na obra de Deus de alguma maneira. Só que o primeiro princípio, quando eu olho para a vida de Eliseu, é que ele era um homem trabalhador, ele era um homem esforçado, ele era muito bom naquilo que ele fazia. E nós podemos entender que Deus, ele não procura e ele não busca pessoas desocupadas. Ele não foi em busca de um homem que estava em casa sentado tomando chimarrão, comendo pipoca. Não. Ele foi em busca de um homem que estava trabalhando. Ele estava com a mão no arado. Quando Elias, ele chega, a Bíblia diz que ele vê Eliseu naquela situação e ele vai lançar a sua capa sobre Eliseu. Quando nós entendemos, quando nós vemos isso, nós vemos que Eliseu, ele vinha de uma família de pessoas que temiam a Deus. Porque no momento em que Elias chega e lança a sua capa, Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Eliseu não ficou questionando, Eliseu não achou aquela situação, aquela atitude de Elias estranha. Mas ele entendia o que estava acontecendo, porque ele era um homem que ele era temente a Deus, assim como a sua família. Ele foi ensinado e ele sabia o que representava a capa do profeta. Ele sabia o que representava a capa que o homem de Deus carregava. Porque havia uma simbologia muito grande sobre a capa em que o homem usava. Era possível conhecer um sacerdote através da capa que ele usava, um profeta através da capa que ele usava. Era possível conhecer um rei através da capa que ele usava. Assim como também pessoas doentes, mendigos, enfim, pessoas com deficiências físicas também eram reconhecidas por causa da capa que usavam. Então, no momento que Eliseu, ele vê Elias e aquela capa é lançada sobre ele, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia
que se tratava de um profeta e ele sabia que se tratava de um chamado de Deus. Eu acho muito interessante que o homem de Deus, Elias, nós sabemos hoje que as roupas, elas também, o tecido, os objetos, elas são capazes de absorver a unção, porque Paulo, na época de Jesus, tinha algumas igrejas que ele não podia ir e ele transmitia, né? Ele liberava a unção através dos lenços, para os lenços, e ele enviava esses lenços para as igrejas para que ali as pessoas pudessem sugar, vamos dizer assim, absorver aquela unção e houvesse ali os milagres. Então eu creio que sobre a capa de Elias havia uma unção tão poderosa, porque aquela capa era quando ele se cobria para falar com Deus. Aquela capa estava com ele o tempo todo, quando ele estava no monte, orando, clamando, quando ele estava lá manifestando os sinais, os milagres, aquela capa estava ali presente. Então eu imagino que havia uma unção que tinha se apegado àquela capa. E quando ele pega aquela capa e ele lança sobre Eliseu, eu imagino que Eliseu, ele é impactado pela unção e pela presença de Deus. Aleluia. Naquele momento, algo acontece na vida de Eliseu. Ele entende que aquela ação, aquela atitude, a capa lançada, representa uma unção de ativação ministerial. Então, a partir daí, há uma ativação, há uma liberação para uma ativação ministerial na vida de Eliseu. E a Bíblia vai dizer aqui que quando isso acontece, Eliseu, ele corre atrás de Elias. E aqui eu vejo a honra exercida por Eliseu. Ele reconhece a autoridade do profeta. Ele honra a unção que o profeta carrega. Ele honra a presença de Deus sobre a vida de Elias. E quando ele corre atrás do profeta, nós vemos que nesse momento, Eliseu, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. E ele chega diante do homem de Deus e ele diz: olha, eu vou te seguir, não tenha dúvida disso. Porque eu entendi o chamado de Deus. Porque eu senti a presença de Deus. Porque eu senti a unção de Deus. E eu, como homem temente a Deus, eu sei que a unção, ela não vem por acaso. Mas tudo aquilo que vem de Deus não volta vazio. Se Deus derramou a unção através da tua capa sobre a minha vida, através da tua vida sobre a minha vida, eu entendo e eu aceito o chamado de Deus. E ele diz: eu só vou lá dar um beijo, um abraço no pai, na mãe. Eu vou me despedir e eu vou te seguir. Eu aceito. A minha resposta para o chamado de Deus é sim. E ele sai. Só que a Bíblia diz, ela não relata que ele foi lá, beijou, abraçou, conversou, explicou para o pai e para a mãe. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi lá, ele pegou a junta de boi, ele pegou aquilo que era dele por herança, ele sacrifica, ele faz um assado ali e ele queima a carroça, ele queima o arado. E aí nós entendemos que Eliseu, ele tinha uma convicção, uma certeza dentro de si, no seu espírito, de quem ele era a partir daquele momento, do que ele queria fazer a partir daquele momento. Ele não tinha dúvida no seu coração, ele não tinha uma mente dúbia, ele sabia o que ele queria. E quando ele vai lá e ele queima a sua herança, ele queima o seu objeto de trabalho, ele está dizendo, ele está confessando publicamente: eu não tenho para onde voltar. Eu estou abrindo mão da minha própria vida. Eu estou abrindo mão da minha herança. Eu estou abrindo mão da minha vida, da minha história, dos meus planos, dos meus projetos. Porque a partir de agora, eu vou seguir o plano de Deus. Sabe que quando eu olho para essa história, eu vejo Deus chamando insistentemente e continuamente muitas pessoas. As pessoas vêm para a presença de Deus. Deus levanta profetas. Deus usa através da palavra para dizer
dizer assim: eu tenho um propósito na tua vida, eu quero te usar. Aleluia. Só que as pessoas não estão dispostas a abrir mão da própria vida. As pessoas não estão dispostas a sacrificar a junta de boi, a queimar o arado. As pessoas são muito boas argumentadoras. Mas o meu pai já está velho, a minha mãe já está velha, eu não posso ir porque eu preciso cuidar deles, porque o meu pai disse que a herança seria minha, porque eu sou o administrador das terras. Então se eu sair, a herança vai para outro. Se eu sair, eu vou perder a herança material. Muitos, eles fazem isso com Deus. Eles argumentam: eu não posso, Deus, eu não posso perder a minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, Deus, não dá. Quando as pessoas chegam e a unção do céu ela é derramada, a unção do Espírito ela se manifesta, você sente a presença de Deus. Algumas pessoas caem no chão, algumas pessoas elas ficam com a sua carne trêmula, mas não entendem que a unção ela vem por um propósito. A unção ela vem para transformar a sua vida. A unção vem para curar, para libertar você. A unção vem para capacitar você. Mas o que é que você tem feito com a unção que Deus tem liberado sobre a tua vida? O que é que você tem feito com a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida? Eliseu entendeu. Eliseu disse sim para o propósito de Deus. Só que tem muitas pessoas que Deus fala, Deus libera, Deus manifesta, mas não querem. Até vêm, até sentem, mas não entendem, não querem entender. E aí por isso renunciam o propósito, renunciam a vontade de Deus, renunciam o ministério de Deus. Só que o ser humano, ele é tão esquecido, vou usar essa palavra, que aí quando sai lá fora, quando assiste uma pregação, ou quando vê uma pessoa sendo usada por Deus, uma adoração profética para profetizar, e aí diz: Deus, eu quero ser usado também. Deus, eu também quero ter um ministério. Deus, eu também quero fazer a tua obra. Deus, também eu quero fazer a diferença. Deus, eu quero ajudar pessoas. Mas aí, quando vem para a igreja de novo, Deus libera uma unção. Deus libera essa unção como uma liberação, para uma capacitação de um ministério. As pessoas não estão dispostas a seguir e a obedecer aquilo que o Senhor quer. Só que Eliseu, ele entendeu. E ele vai, ele se desfaz de tudo aquilo que podia prendê-lo no passado. Ele vai, ele se desvencilha de tudo aquilo que poderia ainda gerar um desejo no coração dele de voltar para trás. E agora ele diz para o profeta: olha, eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho nada que me prende aqui. O que eu tinha já não importa mais. O que me importa agora é o que Deus tem para mim. Aleluia. A partir desse momento, a Bíblia vai dizer que lá no finalzinho do versículo 21, depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Quando eu olho para essa situação, eu entendo que Eliseu, ele tinha um princípio de honra, ele tinha um princípio de respeito, ele tinha um temor ao Senhor. Eliseu, ele teve um contato com a presença de Deus, com a unção de Deus, através da ação da capa ser lançada sobre ele. Ele sente ali a unção, ele entende o chamado de Deus, e ele entende que é um propósito para um grande ministério. Eliseu não está vendo o ministério ainda, Eliseu não está vivendo o ministério ainda, mas Eliseu está crendo na palavra do profeta de Deus. Porque
profeta Eliseu diz para ele, lembra-te do que fiz contigo. Eu creio que nessas palavras, o profeta, ele explica para Eliseu o porquê ele está ali, quem o enviou até ali e por que ele lançou a capa sobre ele. Há uma responsabilidade, há um compromisso, há uma aliança estabelecida entre Eliseu e Deus. E eu acho muito interessante que Eliseu, ele não empina o nariz, ele diz, agora eu sou profeta, agora eu sou cheio da unção, agora vou sair por aí fazendo as obras de Elias. Vou sair por aí agora fazendo tudo o que Elias faz, porque agora eu sou profeta, porque agora Deus liberou a unção, a capa veio só no meu ombro, não foi no dos outros, veio só sobre mim. Então agora eu vou sair por aí e vou fazendo as obras de Elias também. Não. A Bíblia diz que ele saiu junto com ele, partiu junto com Elias e ele tornou-se o seu assistente e aprendiz. Eu entendo agora que mais um passo, mais uma qualidade que nós vamos ver em Eliseu. O que fez com que ele chegasse até onde ele chegou? A submissão. Ele estava disposto a servir, ele estava disposto a obedecer, ele estava disposto a fazer aquilo que o profeta Elias o designasse a fazer. Eu entendo que sempre que Deus libera um ministério sobre as nossas vidas, Deus também vai liberar pessoas, designar pessoas, as quais nós vamos precisar servir, prestar uma assistência, prestar alguma maneira, algum tipo de trabalho. Por quê? Enquanto Eliseu estava trabalhando para Elias, enquanto Eliseu estava servindo a Elias, enquanto Eliseu estava prestando uma assistência para Elias, o que estava acontecendo com Eliseu? Ele estava aprendendo, ele estava recebendo conhecimento, ele estava recebendo chaves, ele estava recebendo as estratégias, os segredos, as maneiras. Ele estava olhando o profeta fazer e ele estava aprendendo como fazer. Ele estava vendo a intimidade que o profeta tinha com Deus, a caminhada, a trajetória que o profeta tinha com Deus, e nesse meio tempo ele estava aprendendo. Sabe que quando eu li essa história, eu identifiquei muito claramente os 4 níveis na vida de Eliseu. O primeiro nível, o nível do trabalho, o nível do boi. Eliseu, ele estava larando a terra, ele estava trabalhando. Então ele estava no primeiro nível. Quando Elias vai lá e chama ele, ele começa a andar com Elias, ele vai trabalhar como um aprendiz para chegar no segundo nível, o conhecimento. O trabalho dele vai gerar o conhecimento. Aquilo que ele faz para Elias, consequentemente Elias oferece o conhecimento para ele. Então ele está na fase do boi trabalhando para entrar na fase do leão. Então aqui nós vemos 2 fases na vida de Eliseu. Só que o problema é que muitas pessoas elas querem chegar e elas querem ir direto para a fase da águia, da adoração, da intimidade, na plenitude. Elas querem chegar manifestando o poder de Deus, a presença, a unção, os sinais, os milagres, mas elas não querem passar pela primeira fase. Sabe que eu entendo e eu vejo que é um chamado de Deus nessa geração e nesse tempo, onde Deus quer que pessoas comecem a passar de fase, onde Deus quer que pessoas recebam uma liberação ministerial. Eu já vi Deus falando aqui, eu já vi Deus liberando unção aqui, para que houvesse uma capacitação ministerial para pessoas. Mas infelizmente nós vemos pessoas que querem viver na fase da águia, mas nem sequer ainda entraram na fase do boi. Pessoas que querem receber de uma maneira fácil, sem esforço, sem trabalho, sem conhecimento, sem relacionamento, mas querem ser beneficiadas, querem contemplar e querem tomar posse dos benefícios de Deus, mas sem seguir, sem cumprir o processo.
eu acho muito interessante que depois, quando ele chega nessa fase, ele vai começar então a andar com Elias, ele vai começar a aprender com Elias, e uma coisa muito inusitada vai acontecer. Agora nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 2. Deus, ele vai falar para o profeta que chegou o tempo dele ser levado. Deus vai dizer que Elias será arrebatado. Elias será tomado. Elias será levado da terra. Elias vai se mudar. Ele vai da terra para o céu. Aleluia. E aí, Elias, ele é o mestre. Ele é o senhor de Eliseu. Eliseu, ele é a colinha de Elias. Eles andam juntos, eles vivem juntos. Só que quando essa notícia ela vem, a Bíblia vai dizer aqui, depois você pode ler todo 2 em casa, todo o capítulo 2 de 2 Reis. Você vai ver que o profeta Elias e Eliseu, o seu discípulo, eles estão na cidade de Gilgal. Aí Deus vai dizer assim para Elias: olha, vá para Betel. E Elias vai para Betel, e no caminho ele diz assim para Eliseu: olha, Eliseu, eu tenho um negócio aqui com Deus, e tu fica aqui, tu espera e eu vou. E Eliseu, ele diz: não, nem pensar, meu Senhor, aonde tu for eu tô contigo, eu vou também. E aí eles vão até Betel. E quando eles chegam em Betel, olha que interessante o que acontece aqui. Eles vão chegar em Betel, lá no versículo 3. A Bíblia diz que os discípulos dos profetas, aqueles que eram discípulos, aqueles que estavam estudando para ser profetas, aprendendo, né, para seguir o ministério de profeta, eles vão olhar para Eliseu e eles vão dizer assim, ó: tu sabe, né, Eliseu? Tu sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre para o céu, separando de ti, né? Tu tá sabendo disso? E aí Eliseu vai dizer assim: eu sei, calem-se, fiquem quietos. E aí a Bíblia vai dizer que mais uma vez Deus diz para Elias: agora tu pega e tu vai para Jericó. E aí eles pegam, mais uma vez Elias diz: olha, Eliseu, tu fica aqui que eu vou para Jericó. E Eliseu vai dizer: não, meu mestre, tu vai para Jericó, eu vou contigo. E aí eles chegam em Jericó. E aí olha que interessante o que acontece. Lá no versículo 5. Os seguidores dos profetas, mais uma vez, eles vão chegar e eles vão dizer assim para Eliseu: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele disse: sim, eu sei, mas não fala mais sobre isso, tá bom? Chega de falar desse assunto, eu sei. E quando ele diz, chega de falar disso, parem com isso, eu vejo que Eliseu, ele está feliz pelo seu mestre, mas ao mesmo tempo ele está triste, porque ele ama Eliseu. Só que o que eu acho mais interessante aqui é que quando esses profetas, discípulos de profetas, eles chegam e eles dizem assim: tu viu, Eliseu? Que adiantou tu matar os boi queimar arado, né? Que trouxa. Que adiantou largar tua vida, né? Ó, agora o profeta vai embora e tu vai ficar chupando o dedo. Que adianta tu ir para a igreja? Que adianta tu jejuar? Que adianta tu dizimar? O que adianta tu estar todo culto lá na igreja? Pra quê? Agora o profeta vai embora, agora o homem vai ser arrebatado e tu perdeu a herança do teu pai, não tem mais nem para onde voltar. Coitadinho do Eliseu. Era isso que eles estavam falando. Tem muitas pessoas que elas até querem alguma coisa com Deus, mas vai ter sempre aqueles que vão dizer: pra quê? Tu é louco? Por que tu vai ir agora servir esse Jesus? Pra que tu vai abandonar tua vida? Pra que tu vai parar de sair pra festa, beber, fumar? Pra que tu vai parar de fazer orgias, os prazeres da carne? Pra quê?
Isso tudo é besteira. Que recompensa tu vai receber? Tu não vê que isso aí é tudo lavagem cerebral? É isso que as pessoas falam. Só que é mais uma virtude que eu vejo em Eliseu. Eliseu, ele não dá ouvidos para o que aqueles discípulos dos profetas falam. Mas ele diz assim: vocês fiquem inquietos, porque eu sei quem eu sou. Vocês fiquem inquietos, porque eu sei, porque eu abandonei a minha antiga vida. Vocês se calem, porque eu sei o Deus que o meu mestre serve, e consequentemente eu também o sirvo. Era isso que ele estava dizendo. E por causa da convicção dele, por causa da certeza que ele tinha, a Bíblia vai dizer que Elias pega ele e diz: tá bom, então, agora eu tenho certeza que tu quer mesmo. Então vamos embora comigo. Eles vão, e a Bíblia diz que quando eles estão indo, 50 discípulos dos profetas vão atrás. Só que eles param e eles ficam observando de longe. Eles ficam olhando, está lá no versículo 7. Eles ficam observando de longe o que está acontecendo. E aí o profeta Elias, com o profeta Eliseu do ladinho, vai chegar à beira do rio Jordão. E aí Elias tira a sua capa, dobra e toca na água. Quando ele toca na água, a Bíblia diz que o rio se abre e eles atravessam por terra seca. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Somente aquele que tem convicção de quem é e do que quer vai poder contemplar e chegar aonde os outros não chegam. Os 50 ficaram observando de longe. Aqueles que achavam que Eliseu tinha deixado coisa para trás que não precisava ter deixado, estão lá atrás, chupando o dedo agora. E Eliseu atravessou o rio por terra seca e está do lado do profeta. Aleluia. Então, tem lugares que só os íntimos podem chegar. Tem lugares que só os íntimos podem ir. Lembra de João? Lembra de Pedro? Lembra de Tiago? Era só eles que podiam subir no topo do monte com Jesus. Por quê? Porque tem lugar que é só para os íntimos entrar. Tem lugar e tem revelação, tem mistério, tem segredo que é só para os íntimos receber. Não é para qualquer um. Não é para aquele que está dentro da igreja, é para aquele que é íntimo de Deus. Não é para aquele que segue algum princípio, mas é para aquele que é íntimo de Deus. Os 50 estavam na escola de profeta. Os 50 conheciam Elias. Os 50 queriam a capa de Elias. Mas só Eliseu tinha a convicção, a certeza, a honra, o temor. Só Eliseu estava do lado do profeta, pagando o preço para andar do lado do profeta. Aí a Bíblia diz que, não diz com essas palavras, mas né, é só você ler e você vai entender. A atitude de Eliseu, ela vai mover o coração do profeta. Eliseu, ele é fiel. Eliseu, ele é sincero. Eliseu, ele é humilde. Eliseu, ele exerce o princípio de honra. Aí Elias vê tudo isso em Eliseu. Ele se agrada da conduta de Eliseu. Eliseu não desistiu em nenhum momento. Eliseu esteve sempre ao lado do profeta. Elias viu os outros profetas, minando ele com um monte de palavras negativas. Mas Eliseu não desanimou, não retrocedeu, não fraquejou. Ele permaneceu no lugar, ele permaneceu na posição. Isso move o coração do profeta. E aí o profeta vai dizer para ele assim, no versículo 9: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. O profeta Elias, o seu coração, ele tinha se agradado
da atitude de Eliseu. E aí ele diz, olha, por causa da tua conduta, me pede o que tu quiser. Porque tu sabe que eu serei levado de ti. Mas enquanto eu estou aqui, me pede o que tu quer. E eu o farei. E aí, eu acho muito lindo o que Eliseu fala. Ele diz, eu rogo-te, eu peço-te, como herança. Olha que interessante. Ele não olhou e disse assim, profeta, uau, como tu é poderoso, eu quero o que tu tem. Ele disse, não, eu quero como uma herança. Sabe, mestre, desde aquele dia que tu lançou a capa sobre as minhas costas, eu entendi quem tu era. Eu entendi quem o teu Deus era. Eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão, e a partir daquele dia tu se tornou meu mestre, tu se tornou meu Senhor, tu se tornou meu Pai. E eu tenho andado como um filho, eu tenho obedecido, eu tenho te honrado, eu tenho te respeitado, eu tenho feito tudo o que tu tem me pedido. E como filho, eu sei que eu tenho direito a uma herança. É isso que ele está dizendo. E eu te peço como herança, porque somente os filhos têm direito à herança. E aí ele diz, porção dobrada do teu poder espiritual. Eu achei interessante que ele diz, o teu poder espiritual. Não só do teu poder, mas do teu poder espiritual. Eliseu é um homem muito inteligente. Eliseu, Deus não se engana, né? Ele escolheu bem certinho. Ele diz, ele não está interessado apenas nas manifestações, mas ele também está de olho na intimidade que Elias tem com Deus. Ele diz, eu não quero só manifestar coisas naturais, mas eu quero essa ligação que tu tem com Deus. E ele diz, eu quero esse poder espiritual. Eu quero manifestar os sinais, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero ressuscitar, mas eu quero a intimidade que tu tem com o Pai. E aí, olha a resposta que Elias dá para ele. Ele diz, olha, tu me pediu uma coisa bem difícil, né? Tu foi ousado, meu filho. Mas, se você me se me vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Ou seja, se você vê, quando eu for arrebatado, o que tu me pediu vai acontecer. Porém, se não conseguires perceber, o meu arrebatamento não se fará. Se você não percebeu que o arrebatamento, o que você me pediu, não vai acontecer. Fiquei pensando, Deus? Eliseu está andando com Elias, um do ladinho do outro. Aí Elias vai ser arrebatado, tirado dele. Como é que Eliseu não vai perceber? Sabe o que Deus falou para mim? Vocês imaginam? Ele disse assim, do mesmo jeito como a igreja não percebe hoje. Quando Deus falou isso para mim, eu fiquei assim, extasiada. Eu falei, é verdade, Deus. Eu não tinha percebido. Eu até sei, mas eu não tinha percebido. Elias disse assim, se eu for arrebatado e tu vê o meu arrebatamento, tu vai receber a minha capa. Mas se eu for arrebatado e tu não perceber, ele falou que tu não vê. Não, ele falou e tu não perceber. Se tu não perceber o meu arrebatamento, tu não vai receber capa nenhuma. Eu falei, Deus. Agora eu entendo. Porque tem um monte de gente que não sai do chão. E aí Deus disse, eu estou derramando a unção faz tempo. Só que tem gente que não está percebendo. Eu estou manifestando o meu espírito, eu estou manifestando a minha presença na igreja faz tempo, mas o povo não está percebendo. A capa já foi lançada faz tempo, mas tem gente que não está percebendo. Ministérios estão sendo liberados, mas ninguém está percebendo. Cada culto que você vem e Deus libera a unção,
você não percebe o que está acontecendo, é porque o arrebatamento está acontecendo e você não está vendo. É isso que Deus falou. Ele disse: eu tenho liberado culto após culto. Eu tenho uma unção de capacitação ministerial, porque eu quero levantar um povo. Eu quero um exército. Eu quero um profeta. Eu quero um pregador. Eu quero evangelista. Eu quero missionários. Mas eu derramo a unção. Eu envio a capa. Eu envio a palavra. Mas o povo não entende. Foi isso que o Senhor falou. E aí, eu entendi o porquê que ele precisava entender, perceber o arrebatamento. Porque a Bíblia diz que foram a carruagem que veio, foi uma carruagem de fogo. E para enxergar, precisa ter olhos espirituais. Porque essas coisas não dá para ver com olhos naturais. Eliseu, ele não estava preocupado com o que os profetas estavam falando, os discípulos dos profetas estavam falando. Eliseu não estava preocupado com o que estava acontecendo do outro lado do Jordão. Eliseu não estava preocupado se ele ia ficar ou não com a capa. Eliseu, ele estava vivendo o momento de Deus. Então, quando a carruagem de fogo aparece, Eliseu percebe na mesma hora o que está acontecendo. A Bíblia diz que veio um redemoinho, um vento, um redemoinho. E sabe por que Eliseu conseguiu ver? Porque ele não estava focado nas distrações. Tem muita gente que não consegue ver o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, não consegue entender, porque está focado, está distraído. Está focado nas distrações. Você se preocupa muito com a opinião de quem está lá fora. Você se preocupa muito com quem não tem nada de intimidade com Deus. Você se preocupa que você tem que trabalhar, não pode chegar tarde em casa. Você se preocupa com que as pessoas lá fora, os teus amigos, a sociedade vai falar de você se você se converter. Você está preocupado com a tua família. Você está preocupado com a herança, com as terras, com as juntas de boi, com os arados. Tem muita distração dentro da tua cabeça. Tem muita distração na tua alma. E aí, Deus lança a capa. Vem a carruagem de fogo. E você não consegue ver. Você não consegue perceber. Só que Eliseu, ele percebe. Ele percebe o redemoinho. Ele percebe a carruagem de fogo, o carro de fogo com cavalos, puxado por cavalos em chamas. Ele percebe tudo o que está acontecendo ali. E olha lá no versículo 12. Ele diz assim: assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, aqui. Ele diz: Abba, meu mestre. E ele grita de novo: meu pai. Eliseu, ele não está preocupado se ele vai receber a capa ou não. Ele está olhando e quando ele não vê mais o mestre dele, ele diz: pai. Porque ele entendeu quem ele era. Eliseu, ele não era alguém que só almejava o poder que Elias tinha, mas ele amava Elias, ele honrava Elias. E ele iria sentir muita falta e saudade de Elias, porque ele reconhecia a autoridade do profeta e do homem de Deus. E quando ele diz Abba, Abba é um pai num nível de intimidade maior. É como se fosse um papai. Aqui nós podemos entender que havia uma intimidade muito grande de Eliseu com Elias e de Elias com Eliseu. E ele diz: meu pai,
E quando ele reconhece essa paternidade, quando ele reconhece aquilo que está sobre a vida de Elias, a Bíblia vai dizer que ele rasga suas vestes ao meio, como um sinal de pesar, como um sinal de humilhação. Por quê? Porque ele não está interessado naquilo que Elias tinha para oferecer para ele. Ele estava interessado em andar com Elias, em viver as experiências junto com Elias. Sabe que tem muitas pessoas que vêm para a igreja e elas não estão interessadas a viver as experiências de Deus. Elas não estão interessadas em andar com Deus. Elas só estão interessadas no poder de Deus. E é por isso que nada acontece. Eu vou para a igreja porque eu quero poder. Eu vou para a igreja porque eu quero sinais. Eu vou para a igreja porque eu quero unção. Eu vou para a igreja porque eu quero a resolução dos meus problemas. Mas cadê a comunhão? Cadê o andar com Deus? Cadê a intimidade com o Senhor? Cadê as etapas, os processos? Cadê essa intimidade de dizer: Abba, meu Pai? É isso que falta na igreja. É isso que falta no meio do povo que se diz povo de Deus. A intimidade, a comunhão, o reconhecer a autoridade, o reconhecer o ministério do outro. Nós vemos pessoas almejando o que o outro tem, mas nós temos exercido o princípio de honrar o que o outro tem? Ou nós só queremos o que a pessoa tem? Eliseu nos ensina um princípio muito forte aqui. Eliseu nos ensina que é necessário caminhar, viver, usufruir do processo junto, em unidade. Você acha que foi só flores o tempo que ele caminhou com o profeta Elias? Não foi. Foi difícil. Você acha que ele não sentiu saudade do pai e da mãe que ele deixou para trás? Ele deve ter sentido, com certeza. Mas em momento nenhum Eliseu pensou em voltar para trás. Em momento nenhum Eliseu pensou em abandonar Elias. Você acha que Elias não puxava a orelha de Eliseu, não corrigia Eliseu, não batia em Eliseu com as palavras? Eliseu era filho dele, era corrigido, filho espiritual. Essas coisas aconteciam. Mas quando Elias batia em Eliseu, eu tenho certeza que ele, em momento algum, ele se levantou e disse assim: tá bom, não tá bom o que eu estou fazendo, eu vou embora, vou voltar para os meus pais, porque lá eu era útil, lá eu gerenciava as terras do meu pai, e aqui eu não estou sendo bom para o ministério, então vou embora. Não, Eliseu não fazia isso. Eliseu baixava a cabeça e dizia: sim, Senhor, eu entendo, eu vou mudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou me esforçar, eu vou fazer, porque eu entendo que Tu é uma autoridade sobre a minha vida. Aleluia. E agora, Eliseu, ele está na fase do conhecimento, mas ele precisa passar para a fase do relacionamento. A Bíblia diz que depois que essas coisas acontecem, só depois que ele rasgou as suas vestes, que ele se humilhou, que ele gritou, aí ele pensou na capa. A Bíblia diz no versículo 13: em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído. Por quê? Tudo aquilo que sobe uma hora vai descer. Tudo aquilo que Eliseu plantou em Deus, agora chegou a hora de colher. Ele pega a capa, ele vai em direção ao Jordão, porque agora ele precisa voltar, porque tem 50 curiosos esperando para ver o que ia acontecer. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 14, ainda ali na parte B, que ele bate com a capa nas águas, porque ele viu o mestre fazendo. E ele diz assim: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele faz uma pergunta aqui. Eliseu sabia quem era Deus.
Eliseu temia e honrava a Deus. Só que Eliseu ainda não tinha um relacionamento pessoal, particular e íntimo com Deus. Ele estava na fase do conhecimento, mas agora ele precisa se relacionar. Ele tem o que ele precisa, ele tem a capa, ele tem o conhecimento, ele tem o trabalho, mas agora ele precisa se relacionar. E quando ele diz isso, ele faz essa pergunta: onde está o Deus de Elias? O favor de Deus vem sobre ele, se manifesta, as águas se abrem. Quando ele atravessa, tem 50 curiosos esperando. Só que agora Eliseu voltou com a capa. Aleluia. O Senhor, Ele tem propósitos, Ele tem projetos, Ele tem sonhos, Ele tem uma vontade que ela é perfeita para mim e para a tua vida. Só que a questão é, nós queremos aceitar o chamado de Deus? Nós estamos preparados, aptos para perceber o que está acontecendo? Para querer passar pelo processo? Para querer seguir o profeta? Para querer se submeter? Porque isso faz parte do processo. Agora, Eliseu, ele está na fase do relacionamento, porque agora ele começa a conhecer Deus. Agora ele começa a ter as experiências pessoais com Deus. Porque o mestre dele chegou o tempo de ser levado por Deus. Só que nós vamos ver que ele entendeu esse processo do homem muito rápido, muito rápido. Ele se relacionou tão rápido que, se você for ler, continuar a leitura logo em seguida, você vai ver que ele fez 2 sinais, 2 milagres. Ele multiplicou o azeite, ele multiplicou o pão, ele curou a lepra de Naamã, ele fez flutuar o machado, ele ressuscitou mortos. Você vai ver que ele foi para o nível da adoração aqui, ó, muito rápido. Porque ele entendeu o processo, porque ele aceitou o processo, e porque ele não andava com Eliseu só porque tinha uma capa, só porque tinha um ministério. Não, ele andava com ele, com Elias, porque ele entendia o propósito de Deus. Se coloque de pé.